Olá, sou Mari Tondello, especialista em trânsito, e trago Rota 9503, o nosso espaço para entender, estudar, debater a legislação de trânsito e a sua aplicabilidade no nosso cotidiano. Todos os domingos pela manhã, aqui, pela Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas da área e divulga o seu produto, o seu serviço. Quer ser um patrocinador? Venha conosco fazer parte deste time. Deixa eu agradecer quem já está conosco. Trânsito e Educação, TIVIC Tecnologia, Rede Penat. Rota 9503, hoje entrevistando o advogado especialista em direito de trânsito, Tomás Rodrigues. Tem uma questão, Tomás, que eu acho muito relevante. A mídia muitas vezes nos ajuda, mas muitas vezes nos atrapalha, né? Se houve muitas informações com relação à alcoolemia, principalmente informações de balada segura, de blitz para relação de alcoolemia direta, né, de fiscalização de alcoolemia, e se houve assim na imprensa. Vários condutores não estavam acima do nível permitido. Na verdade, não existe um nível permitido de alcoolemia. Nós temos um nível que tira o administrativo e passa para o penal. Então, essa desinformação também tem que ser combatida. Exatamente. Não, é um ponto crucial, né? Porque até há pouco, essa semana, eu tive a reunião da Comissão de Direito de Trânsito de Santa Catarina. E é um dos debates que a gente, academicamente, a gente traz é justamente esse. Até no judiciário, muitas vezes é uma dificuldade do juiz mesmo, de carreira, entender as disposições específicas do processo administrativo de trânsito. Lembrando que o juiz, ele é uma profissão que deve ter todo o conhecimento legislativo e interpretativo. E aí a gente vai para a esfera mídia. Muitas informações erradas, falhas, erradas, muitas vezes incentiva a cometer coisas erradas, né? A questão que eu vejo ali da lei seca, o nome já diz, é lei seca, é zero. Mas se der algum índice lá, pode ser que ele vá ser preso. Não é qualquer índice, é um índice específico que, passando disso, é crime de trânsito, sendo conduzido para uma delegacia e sendo ainda colocado uma fiança para esse condutor não permanecer preso ou ser liberado. Só que entra como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Um desmerecimento. Eu digo que desmerece muito da efetividade da lei. Não sei se é para abrandar um pouco, para a sociedade ficar um pouco mais tranquila, não sei qual é o viés disso, mas, na verdade, se colocar lei seca, qualquer índice de alcoolemia é a resposta de uma infração, sim, deveria ser colocado isso. Só que, na verdade, eu vejo assim, não, se for assim, não é tão ruim, tá? Fica tranquilo, não vai dar problema. Não é, o objetivo não é esse. Nós trabalhamos com pessoas maiores de idade, pessoas responsáveis, seres humanos, adultos. Nós não precisamos ter medo em passar uma informação. Nós devemos passar a informação de forma precisa e correta. E nem as campanhas de trânsito. Uma das mais chocantes que tinha, do nosso Detran, é um grande exemplo do acidente que dava, daí era a voz falando sobre a doação também de órgãos do acidente, que não sei o quê. Isso eu achei sensacional essa iniciativa. Depois que dava a mensagem da propaganda ali, tu percebia que era uma doação do acidente. Nossa, sensacional! E era chamativo. Mostrar um carro batido no meio de um posto da polícia lá, com uma faixa, acidente de trânsito. Também é necessário, mas eu acho que deveria ter campanhas fortes, campanhas visuais fortes,
demonstrando o risco, demonstrando o problema, demonstrando que a prisão e a condução daquele condutor, né? E tem mais, né? Não somente a lei seca gera crime de trânsito, né? Conduzir com a carteira cassada ou suspensa é crime de trânsito também. Só que para os nossos meios de mídia, de grandes massas, nem isso eles falam. Eles vão falar, não, aquele condutor foi levado para a delegacia porque se envolveu num acidente. Mas não é somente o acidente que levou ele. Ele era o condutor com a carteira cassada ou suspensa, digamos assim, né? Então, que nem teve um caso agora, acho que foi no Rio de Janeiro, que o cara atropelou um rapaz e era o dia do casamento dele, depois do casamento dele, o cara passou numa via e atropelou o cara. Deu muita repercussão, questão de um mês atrás sobre isso. E aí foi debatido, né? Ah, se era crime, não era crime, o que aconteceu e tal. O condutor foi preso, tá? Só que, pelo que eu sei da defesa dele, o que ocorreu? Foi um local que não tinha como ter a visibilidade do pedestre, era à noite, não tinha visibilidade do pedestre, não era faixa de segurança, o cara atravessou na diagonal e de costas. Então, e aí a mídia vai falar, não, condutor de aplicativo atropelou pedestre na noite do casamento. Mas tá tudo bem, vende jornal pra caramba, vende notícia pra caramba, mas a notícia específica não deveria ser essa. Deveria... pedestre atravessou em local indevido e foi pego por um veículo e tal. Então, quer dizer, até o desdobramento do acidente, ele deve ser conduzido de forma correta. Porque imagina o que esse condutor, que não viu um ponto cego, estava lá na via 60, estava 50 por hora e atropelou igual. Ele estava no limite da via, estava tudo dentro do normal. Não estava com índice alcoolemia nem nada, digamos assim, supostamente, né? E aí a mídia inteira vai cair em cima dele, ainda mais o cancelamento que gera hoje, para depois judicialmente ele estar solto agora, porque foi constatado que ele não agiu de dolo, com vontade de fazer o crime, né? E nem fora dos ditames da lei, né? Então, tem que se ter um cuidado sobre a informação que é passada. E esse cuidado ainda deve melhorar e muito na questão das nossas mídias, né? E essa questão também que você coloca da responsabilidade de todos os usuários do trânsito. Não é só o condutor que responde pelas condutas, pelas escolhas, pelas ações praticadas nesse ambiente que é social. O pedestre, o ciclista, o próprio skatista, hoje com os diferentes modais, né? Patinete elétrico, monociclo elétrico, todos os usuários do sistema viário possuem responsabilidades. Exatamente. Não, e também a gente entra nesses pontos e eu digo, a gente joga na via de forma sem pensar, mais operadores na via ali que não tem educação nenhuma, nem conhecimento algum. E isso é uma coisa assim que eu fico um pouco chocado com isso. Porque, na verdade, seria, digamos assim, numa via ideal que a gente estivesse circulando, a pessoa menos cega é o que tem CNH. Mas dependendo da educação que ele teve, ele é quase um cego parcial, né? Porque ele sabe dirigir, porque ele fez o teste, mas as leis ele esqueceu, né? Porque é desuso, né? Imagina, e os demais que nunca fizeram uma autoescola, nunca fizeram nada do trânsito, nem a condução correta de uma criança sobre uma calçada, as pessoas não sabem, não sabem. Isso é chocante. Isso é algo absolutamente chocante. Não é não é baixar o instrutor chato de trânsito. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou citando isso como uma questão de exemplo. Quantos pais sabem a forma correta de conduzir uma criança numa calçada? A maioria não sabe. Ou crianças soltas andando na calçada. E aí isso recai a responsabilidade sobre o quê? Sobre o motorista na via, que aquela criança pode acessar a qualquer momento. Então, digamos assim, são tantas coisas orbitando no trânsito e, infelizmente, a gente não dá a devida atenção. Eu acho que deveriam ser campanhas mensais
sabe? É aquela coisa que quanto mais a gente fizer, melhora, mas não é o necessário ainda, tem que ser sempre. Tomás Rodrigues, advogado, especialista em direito de trânsito. Deixamos aqui o canal Rádio em Trânsito dentro do nosso programa Rota 9503, porque o caminho é a legislação, né? Suas considerações finais. Bom, eu fico muito agradecido de ter sido convidado para debater sobre trânsito. Eu acho que todo debate ele é necessário quando ele é construtivo. E com a professora, eu aprendi bastante, algo que eu já tinha conhecimento, mas a abordagem, de forma mais humana, foi com a professora. Então, eu chamo de professora por respeito, que eu acho que quando a gente tem profissionais que nos direcionam, são professores, independente da área que a gente trabalha. Sou Mari Tondello, especialista em trânsito, e trago o Rota 9503, o nosso espaço para entender, estudar, debater a legislação de trânsito e a sua aplicabilidade no nosso cotidiano. Todos os domingos pela manhã, aqui, pela Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas da área e divulga o seu produto, o seu serviço. Quer ser um patrocinador? Venha conosco fazer parte deste time. Deixa eu agradecer quem já está conosco. Trânsito e Educação, TIVIC Tecnologia, Rede Penat.